Olá, amados! Estou vendo aí que a Renata já entrou. Tiziana, sua maravilhosa, você já entrou. Deixa eu só publicar aqui, vou fixar esse comentário para que as pessoas saibam sobre o que é a nossa live de hoje. Deixa eu convidar esse ser. Quer ver? Transmitindo ao vivo. Gente, ela chegou rapidinho, adorei. Gente, eu tô muito feliz com a presença. Aí ela, gente. Oi! Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, graças Como a é que você tá? Deus. Deixa eu afastar aqui para as pessoas poderem me ver melhor. Tá me ouvindo tudo certinho? Perfeito, perfeito. E você também? Eu esqueci de colocar meu fone, mas tá tudo certo. Não, mas tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Gente, deixa eu apresentar para vocês. Estava super ansiosa para trazer essa pessoa. Achei que ela não fosse nem aceitar. Mas se teve uma coisa boa que a pandemia trouxe, né, Tice? Foi trazer você para as redes sociais, né, bem? A pandemia conseguiu me tirar do Pelo menos casulo. te tirou do casulo e nós que ganhamos aí esse presente. A Tiziana, eu conheço ela há 12 anos, né, Tis, que a gente se conhece. Sim. E foi muito engraçado como que eu a conheci, porque eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã, liguei a televisão e este ser estava falando. Eu acho até que era Rede Minas, agora eu não vou me lembrar muito bem. Anotei o contato, entrei em contato no outro dia, achando que eu tinha sonhado, e realmente era ela, conheci essa pessoa, foi um divisor de águas na minha vida. É até difícil apresentar a Tiziana, porque é psicóloga, palestrante, nem sei mais como te apresentar, Tice. Então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui para que as pessoas possam te conhecer. Sim, Patrícia, muito obrigada pelo convite, é um privilégio. Você realmente também me ajudou a sair do casulo, o que para mim é uma grande honra, porque eu acho que quando a gente tem conhecimento, nós temos que aprender a dividir isso com as pessoas. Então, é isso que eu amo fazer, eu nasci para fazer o que eu faço, então nada como esse momento para dividir nosso conhecimento e ajudar as pessoas. Enfim, eu sou psicóloga, formada pela PUC desde 93, e como eu sempre fui uma buscadora de novos conhecimentos, de autoconhecimento, desde pequena eu sempre quis conhecer novas coisas, eu saí pelo mundo, desbravando, conhecendo novos povos, e morei um tempo na Nova Zelândia, na Austrália, até que eu fixei residência nos Estados Unidos e especializei. Fiz vários cursos em psicologia clínica, budista tibetana, na psicologia ayurvédica, que é a prática médica milenar da Índia, né? Uhum. E estudei enagrama, hipnose, coaching. E aí eu trabalhei com o Dr. Deepak Chopra no spa, na clínica de bem-estar dele, como terapeuta ayurvédica, e onde que eu tive acesso a pessoas maravilhosas. Comecei a estudar física quântica, você imagina isso há 15, 16 anos atrás, ninguém falava disso. E aí a minha prática foi mudando, assim, eu fui abrindo novos caminhos de conhecimento da alma humana, da mente humana, das emoções, até que eu cheguei no Brasil, fiz uma especialização em coaching no IBC, fiz curso de EMDR, de Brain Spotting e Heart Math. E agora eu criei esse programa conversando com Tiziana Branco, Filosofia do Bem-Estar, Mente, Cura e Paladar, onde que isso eu posso passar para as pessoas de uma forma muito tranquila, novos conhecimentos, de uma forma leve, grupos de amigos se reúnem e a gente tem um bate-papo sobre o tema que eles se interessam para se autoconhecer. Então, é um pouquinho do resumo da minha história. Gente, tinha condição de eu apresentar essa pessoa? E Eu o quero mais saber, interessante. eu quero saber como que foi impactante para você, porque é isso que para mim mais interessa, assim, o impacto Sim, e a diferença que, né, eu posso ajudar as pessoas a terem na vida delas, né? sim, assim, o que eu achei mais interessante disso, quando eu te conheci, foi porque há 12 anos atrás, a gente nem ouvia falar em coaching, propósito, nessa pegada que você trazia a espiritualidade, a meditação, junto com a prática da psicologia, às vezes de forma paralela, integrativa. Então, isso era muito diferente na época. E eu sempre gostei dessa pegada do diferente, né? E eu posso dizer assim, eu tenho muito prazer de trazer você, já vi que tem várias pacientes assistindo, mandar um beijo para Fico a feliz. Mari, para a Manda um beijo Renata, para para a todas Lê, para também. todo mundo que está aí. E eu, assim, eu estou muito feliz de poder te apresentar.
porque se elas gostam muito do meu trabalho, se elas se inspiram muito, porque eu gosto de trabalhar com uma nutrição além de somente alimentação, posso te dar muitos créditos por isso, né? A Tiziane foi realmente um divisor, ela me pegou perdida no meio do caos, né? E com poucos meses, poucos encontros, ela fez uma coisa que, para mim, foi o que me mostrou quão ética você é. Porque ela falou assim comigo: você precisa ir para fora, ir morar fora, sair daqui. Eu disse, Ana, mas eu estou no meio do tratamento, eu estou aqui desesperada, querendo ajuda. Ela falou, se você precisar de mim, eu estarei aqui, eu vou te acompanhar, mas é necessário que você vá. E eu achei isso muito interessante, porque um psicólogo abrir mão do paciente, assim, né? Eu poderia ter ficado 2, 3, 5 anos com você ali direto, e você quis trazer essa outra forma de autoconhecimento. Então, dali, minha vida mudou. Foi quando eu decidi fazer nutrição. Então, gente, se não fosse a Tiziana, talvez eu não estaria aqui hoje. Foi por causa dessa eu morada. praticamente martelei na sua cabeça para fazer isso. Sim! E, Paty, e só falando disso, assim, porque era a sua paixão, era uma coisa que você era apaixonada, era uma coisa que você entendia muito, você não tinha nem estudado e você já sabia muito mais que vários nutricionistas que eu conhecia na época. Então, eu falei assim, você tem que correr atrás disso, é seu sonho. Né? Exato. Tem que ser. Então, que bom, que eu fico muito feliz que você Sim, e foi pela primeira vez, foi com você que eu ouvi falar de propósito, né? De missão, de essência. Acho que eram termos que eu nunca tinha ouvido falar antes. E foi dali que eu comecei a entender o meu espaço aqui no universo, qual era a minha missão, como eu poderia utilizar a minha história com a obesidade, como que eu poderia utilizar isso para ajudar outras pessoas. E foi você que trouxe isso, né? Então, essa pegada do autoconhecimento, você quem trouxe para minha vida. E ninguém melhor para falar sobre isso, dessa relação, Tice, que existe. Existe uma relação realmente entre alimentação e emoções. A gente desconta as nossas emoções. A pessoa que é compulsiva, a pessoa que se torna uma pessoa obesa, porque se torna, ninguém é, né? Então, a pessoa que se torna uma pessoa obesa, isso vem de um processo de comer emoções? Paty, quando você começou a trabalhar com isso, eu fiquei muito feliz, porque realmente tudo começa por aí. Né? Assim, quando a gente não entende quem a gente é, o que está acontecendo com o nosso processo, o que a gente está sentindo, que impacto que a vida, as nossas relações, a nossa família, o nosso trabalho, isso tem sobre a gente, o nosso estilo de vida também tem sobre a gente, não tem como. Você pode fazer a dieta que você quiser. E aí eu vejo muito isso. A pessoa fala assim, não, eu vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Aí depois ela volta à vida normal e tudo volta ao normal. Exatamente. Né? Então, não tem como a gente separar as emoções da comida. Primeiro porque a comida nos traz prazer. Né? A comida ela é socialmente aceita, né? A gente se reúne sempre em volta de uma mesa, a gente aprendeu isso com nossas avós, isso é cultural, principalmente o brasileiro, isso é muito cultural. Então isso relembra a infância, relembra emoções positivas, só que o grande desafio primeiro é sempre a medida. Como o Buda já falava, o caminho é o caminho do meio. Né? A Oprah Winfrey, aquela apresentadora americana, num dos programas dela, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, eu descobri que ninguém é gordo chutando o pau da barraca de vez em quando. As pessoas engordam porque elas chutam o pau da barraca praticamente todos os dias ou com muita frequência. Então, quer dizer, o que é que a gente está querendo se anestesiar? Né? Que prazer que a gente está buscando, que alegria a gente está buscando, que sensação, na verdade, a gente está buscando na comida? Essa é uma grande pergunta que as pessoas têm que se fazer. Então, não e às vezes a pessoa entende que ela não tem o que fazer, né? Às vezes o paciente fala comigo, Patrícia, eu já tentei de tudo, eu já fiz todas as dietas, mas o meu problema é que eu sou muito ansiosa. Primeiro já é essa crença de que eu sou uma pessoa ansiosa e não tenho o que fazer,
né? Então, preciso conviver com isso. Segundo, ela não entender que isso pode estar paralisando o processo dela. É exatamente isso que a gente tem que olhar. E não assim, ai, Patrícia, eu sou muito ansiosa, eu como muito doce, tira meu doce. É o que eu mais escuto. Ah, gosto muito de chocolate, tiro meu chocolate. Quando eu vejo, eu já comi. Baixou um santo em mim. Quando eu vejo, eu já comi a travessa inteira e eu nem percebi, né? Então, esses episódios de descontrole que vêm com uma ansiedade, a gente tem que olhar para a ansiedade também. Não só, é por isso que eu acho muito difícil a gente ter um resultado definitivo, satisfatório, olhando só para a alimentação. Né? Às vezes o paciente fala assim, meu problema é o carboidrato. E eu sempre brinco assim, não, bem, sua solução é o carboidrato. Você só não está conseguindo administrá-lo, né? Então, não é um problema, eu não posso tirá-lo de você, porque senão vai ser pior. Então, como que a gente pode entender, Patrícia, olha, eu tenho as emoções, a ansiedade, o medo, principalmente nesse momento que nós estamos passando, de preocupação, de medo, de instabilidade emocional. Eu tenho recebido muitas mensagens de pacientes falando que ganharam muito peso agora nesse processo de pandemia, estavam indo super bem, ganharam 8, 10, 12 quilos. Então, como que a gente pode atribuir a esse descontrole a essas emoções? Existe sim essa relação e o autoconhecimento que a gente vai trabalhar para identificar, é isso? Exatamente. O primeiro passo, Paty, é a gente se perguntar o que é que está acontecendo comigo. Eu sempre falo no consultório o seguinte, dê nome aos bois. Nomear o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, é o primeiro passo. Depois que eu reconheço, então nomear o quê? Eu estou ansiosa com o futuro, eu estou com medo de perder o emprego, eu perdi o controle da minha vida, que seja qualquer coisa. Eu estou com medo de eu não voltar a ser um profissional, da minha loja não conseguir abrir. Qualquer que seja a angústia, a ansiedade, dê esse nome. Nomeou, nós temos várias opções. A primeira opção é conversar isso com alguém. Eu tenho uma ideia, sabe, Patrícia, que segredo, tudo que a gente mantém velado, isso gera uma doença. Isso pode gerar segredos. Não são todos que eu estou falando, obviamente, né? Mas, assim, grande parte dos nossos segredos que são velados, eles acabam nos adoecendo. Porque ele vai criando uma história, né? É uma minhoquinha que a gente vai alimentando, na hora que a gente vê, esse segredo tá uma anaconda, né? Uma jiboia. Então, é muito importante que a gente fale daquela emoção que a gente sentiu, que a gente percebeu. Tiziana, mas se eu não souber o que eu estou passando, começa a lembrar do seu dia e das vivências que você teve e fala assim, gente, a partir de que momento, de que horas que eu comecei a me sentir assim? Depois que eu vi no jornal falando sobre isso. Depois que eu recebi um telefonema. A gente, quando para refletir, aquietar, a gente consegue acessar. Então, depois disso, fale com alguém que você confia, que seja um profissional ou que seja sua mãe, um melhor amigo, seu parceiro, sua parceira, enfim, que seja qualquer pessoa. A segunda coisa, Patrícia, nós temos que chorar. Foi uma tristeza, é algo que está doendo, é algo que está incomodando, você está insegura, expressa a sua vulnerabilidade. É ok a gente ser vulnerável, é ok a gente demonstrar isso. Porque a gente fica querendo ser forte o tempo inteiro, plena o tempo inteiro, maravilhosa o tempo inteiro. E a gente não é, porque nós somos humanos. A gente não dá conta. Então, desvenda esse mistério, esse segredo, bota ele para fora, fala dele. Então, nós temos várias patologias hoje de alimentação que as pessoas vivem isso em segredo. Elas têm vergonha, elas não contam para ninguém. Só que isso vai só detonando um processo de tortura, de punição muito grande. Então, o primeiro passo nomeou, segundo passo fala, terceiro passo chora, coloca para fora. Outro passo, aceita. Aceita que você não deu conta, aceita que você precisa de ajuda. Aceita que você é um ser humano imperfeito. Essa pandemia eu também engordei. Eu acho que é raro que não engordou nessa pandemia. Por quê? Pararam as ginásticas, todo mundo ficou um pouco ansioso, começamos a ficar mais em casa, parado. O tédio.
Exato, o TED também traz. Então, assim, aceitar isso e nomear isso é ok, não tem problema nenhum. Uhum. Na verdade, sabe, Paty, eu vejo que a comida ela entra muito como uma questão de mereço. Então, por exemplo, eu trabalhei muito hoje, estou muito cansada, eu mereço comer um bolo de chocolate. Uhum. A gente associa muito a comida ao merecimento. Perfeito. Será mesmo que é isso, sabe? Será que você não merece outra coisa no seu bolo de chocolate? Então, assim, parar de agir no piloto automático e ter essa reflexão, isso é fundamental. Gente, não Uhum. existe mudança, transformação sem reflexão, sem autoconhecimento. Não Exato. existe, sabe? E a Perfeito. coisa mais importante, Paty, Freud tinha uma questão que ele falava o seguinte: nós, seres humanos, somos muito imaturos, a gente quer viver o princípio do prazer. Tem uma fala de Freud que ele fala sobre o princípio do prazer. O que é isso? O ser humano, a gente é que nem criança. Você não reparou quando a criança, quando ela tem um desprazer, ela dá um Uhum. ataque histérico, ela dá um piti, ela chora, ela esperneia para ter aquilo para acalmar ela. Então, Freud fala que para a gente crescer e a gente evoluir, a gente tem que sair do lugar do prazer, só ter prazeres. Uhum. Entende? Porque o que acontece? A gente come, a gente bebe, a gente faz isso porque a gente quer ou anestesiar e ter mais prazer ou para celebrar. Né? Uhum. Então, assim, a gente está o tempo inteiro buscando essa coisa do prazer. A gente tem que buscar prazeres de outros lugares, de outras fontes. Uhum. Então, assim, a frustração, a tristeza. Então, por exemplo, eu passei um dia triste. Que eu aprenda a lidar com essa tristeza. Se eu estou angustiada, ansiosa por alguma coisa, que eu aprenda a respirar e esperar o dia de amanhã e não querer anestesiar. Isso que o Freud Uhum. falava, a gente se anestesia porque a gente quer só viver o prazer. Uhum. Então, crescer, amadurecer, dói. Entendeu? Crescer, Dói. amadurecer, dói. Não é fácil. Aprender. A frustração, ela nos cria resiliência. Né? Uhum. Perfeito. Resiliência é que faz com que a gente aprenda a lidar com todas as adversidades da vida. Então, é Uhum. muito importante a gente estar nesse lugar do desprazer. A indústria da felicidade hoje virou uma coisa louca, Isso, é sabe? exato. De Todo mundo tem que você ser não pode feliz. nem ser vulnerável para sentir as Não, coisas. Você tem que estar feliz e exatamente. pleno o tempo todo, O tempo inteiro, né? né? Então, vende-se essa história da felicidade e plenitude, que as pessoas não podem sentir dor, estarem frustradas, estarem chateadas, porque tem alguma coisa errada. Uhum. Então, essas pessoas às vezes me perguntam assim: ah, mas eu estou tão chateado, estou tão triste hoje. É ok estar triste. É Uhum. ok estar chateado. O grande problema, Paty, que eu vejo é a intensidade disso, o quanto tempo você fica nessa emoção. Então, todas as emoções são permitidas. Todas as emoções, elas fazem parte de ser humano, de Uhum. sermos humano. Né? O que a Perfeito. gente tem que avaliar é quanto tempo a gente está nelas. Uhum. E o que ela está fazendo com a gente. E Uhum. não desesperar porque a gente está passando por um momento de tristeza e angústia e ansiedade. Ok, mas vamos trabalhar isso. Como que eu posso melhorar? Ou vamos deixar, vamos Uhum. esperar. Deixa eu aprender a lidar com esse lugar. Uhum. E tem Agora, essa Paty, questão da vulnerabilidade que você está falando, Tícia, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas não falam sobre as suas fraquezas. Então ela acha que é só ela. uhum, é Inclusive, o se segredo que você eu estou te é os falando. segredos, isso que eu ia falar agora. Se você tem alguém que você conhece, que você quer compartilhar essa live, porque agora eu vou falar de um assunto que são alguns segredos do consultório. Então compartilha com quem tem essa dificuldade também, que está comendo emocional. Às vezes, Tícia, a paciente demora 2, 3, 4 sessões para me falar que ela está num processo de bulimia, por exemplo. Uhum, Sendo que isso era essencial que eu soubesse no início. uhum, E olha que eu dou muita abertura para falar. Não só a bulimia, mas outras formas de transtorno, porque a ortorexia também é, a compulsão alimentar também é, acordar de madrugada para comer. Então, esses segredos que você não fala, isso vai te adoecendo. E assim, eu falo para quem? Será que essa nutricionista vai entender o que eu estou querendo dizer?
Será que ela vai me acolher ou será que ela vai me punir? Porque a nutrição, infelizmente, em alguns aspectos, ela ficou até um pouco, levando para brincadeira, um pouco punitiva, né? Então, se você já está comendo menos pouco carboidrato, eu tiro mais para você emagrecer. Ao invés de eu entender o porquê que você não está conseguindo, né? Então, Patrícia, eu não estou conseguindo emagrecer dessa forma. Tá, mas será que é essa forma da alimentação que está te atrapalhando realmente? Ou existem outras questões? E aí, lá na frente, ela vai me contar um segredo, um relacionamento complicado, algo difícil de ser elaborado, e que ela utiliza a comida como única fonte de prazer. Né? Patrícia, eu não aguento nem olhar para o meu esposo, para minha esposa, eu estou num relacionamento muito difícil, ou estou no meu trabalho, eu não faço o que eu gosto. Gente, eu posso passar a dieta mais maravilhosa que eu quiser. E é até bom a gente diferenciar depois dieta de plano alimentar. Mas eu posso passar o que eu quiser para esse paciente. Se ele não elaborar o que está acontecendo com ele, não resolve. E o pior é que ele vai achar que a culpa é dele. O pior é que ele vai achar que ele é o problema, de que ele é o único que não consegue emagrecer, né? Que ele é o único que não consegue ter resultado. E é muito mais profundo do que isso, é muito mais complexo, né, Tice? Então, falar sobre as nossas fraquezas, compartilhar a nossa vulnerabilidade, isso é muito importante, porque de repente a pessoa que você está compartilhando fala, nossa, eu também. Né? Assim, identifiquei com alguém, ou você fala com um profissional correto que realmente vai conseguir te ajudar, né? Que normalmente é o psicólogo. Mas eu ainda acho, Tice, que quando a pessoa quer emagrecer, vê se faz sentido. Ela não procura o psicólogo primeiro. É difícil ela procurar o psicólogo. Quer emagrecer, vou no psicólogo, não vai. Ela só procura quando ela já tentou várias coisas, já está frustrada, já está angustiada, já passou, às vezes, do ponto. Exato, exato. Não tem isso assim, quero emagrecer, vou no psicólogo. Quero emagrecer, nutricionista. Tem um nutricionista para você me indicar? É assim. Aí a nutricionista recebe, se ela não tiver esse conhecimento da nutrição comportamental, se ela não tiver esse conhecimento extra do quanto as emoções podem atrapalhar essa pessoa, eu posso piorar o quadro do paciente. Né? E é preciso perceber também quando não é o momento dele fazer aquilo. Por isso é que a gente trabalha em associação com a psicologia. Pois é, mas esse é o seu diferencial, Paty, que eu vejo do seu trabalho. Exatamente esse ponto. Esse seu conhecimento, essa busca de se conhecer e de se autoconhecer, que fez com que você entendesse, buscasse entender o comportamento humano, que fez esse seu diferencial. Então, assim, é fundamental, porque a pessoa, ela está comendo por algum motivo e ela não se pergunta, então ela vai para o lugar mais fácil, que é a restrição. E a restrição, gente, muitas das vezes é muito complicado. Então, se você realmente não entende o que é que está por debaixo, que dor, sabe, é essa? Não, e às vezes é complicado, Tícia, porque o único prazer da pessoa é a comida. Ela tá com tanta falta de prazeres na vida, em todos os aspectos, que como é que eu mexo nisso sem ela sentir muito? Talvez ela não consiga ficar muito tempo ali, vai ser difícil. Sim. Né? O Paty estão falando que a conexão está falhando. Deixa eu Gente, a conexão tá falhando aí, como é que tá? Quem falou foi Rose? Me fala aí se a conexão tá falhando. Deixa eu só ver se eu estou no Wi-Fi. Espera só um minutinho. Eu posso sair para poder ver? Eu não sei se você sair, se você sai e depois não volta. Bom, eu não sei. Alguém pode responder? Ô, gente, me manda aí se tá ok a conexão. Estão falando Rose, que tá de boa, que tá ok. Rose melhorou? Às vezes, Rose, pode ser aí na sua casa, na sua conexão, pode estar falhando. O pessoal tá falando que tá ótimo. A sua fala. Então mas perfeito. Voltou mal, então tá bom. Então, ótimo, gente. Voltamos. Então, Tice, é importante a gente entender a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas. Nesse momento que você acabou de falar, que é essa indústria da felicidade, que você não pode ficar triste de forma alguma, que você tem que estar o tempo todo bem, você acaba ficando
com vergonha de falar para as pessoas que você não está bem, com vergonha de falar que você precisa de ajuda, com vergonha de falar que você tem um transtorno alimentar, né, Pois é, Tícia? Paty, toda vergonha, toda vez que você sentir vergonha de alguma coisa, essa vergonha, ela está te adoecendo. O motivo da vergonha está te adoecendo. Se não está te adoecendo, vai te adoecer. Entende? Então, assim, é muito importante da gente, na hora que tem a ver, mas eu não vou falar isso para a Paty, o que ela vai pensar de mim? Eu tenho que falar assim, gente, eu preciso de alguém para falar disso. Uhum. Então, e não é numa mesa de boteco, né? Assim, não é uma mesa Sim, de bar, claro. né? Então, assim, é muito importante também o que acontece. Muita gente acha que é desabafar, vai desabafar com uma turma de amigo e ali beber, e não é isso. É de ter uma conversa mais profunda, de um nível mais profundo. Não é um desabafo. Chegar para você, ai, Paty, sabe, eu tô vergonha porque, na verdade, eu não tô seguindo. Não é isso. É eu ter uma Uhum. troca de entender o que está acontecendo comigo. Então, não é uma fofoca, não é um bate-papo de boteco. Porque as pessoas, às Uhum. vezes, confundem de desabafar, de falar e acha, desabafei. Mas, na verdade, ela não foi na raiz do problema. E assim, o que eu posso dizer para as pessoas que estão aqui o meu processo de cura só começou o dia que eu contei para Tiziano um grande segredo Uhum. e que eu nunca havia contado para ninguém. E aí começou a limpeza, aí começou a cura, né? E a forma que ela recebeu foi tão generosa e tão assim humana que eu me senti muito acolhida e pensando que isso pode acontecer com outras pessoas também, né? Então é importante que você saiba com quem falar, mas é importante falar, Sim. né? Porque Outra talvez dica. na fala comece o seu Uhum. processo de cura. Então, Tícia, a pessoa pode, nesse momento que nós estamos vivendo, que nós ainda não voltamos para a nossa rotina, por mais Uhum. que algumas pessoas já voltaram a trabalhar e tudo, todas essas emoções interferem mais no nosso comportamento alimentar e também os nossos relacionamentos interferem nos nossos comportamentos alimentares. Porque assim, eu tô recebendo assim, Paty, quero separar, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Então, assim, Vou existe matar muito. um. Vou Tô matar um, matando. não tô aguentando, filho, é para casa e etc. Então, de repente, aquilo que antes era administrável, você teve que olhar, Uhum. E né? como, hein? É, Não foi só uma semaninha, né? Nós estamos há 6 meses é um olhando, olhar né? profundo, né? Você teve que ter um olhar profundo. Então, aquele esposo, né? Aquela esposa que você estava olhando pouco, que você quase não encontrava, de repente passou a ficar na sua casa o dia inteiro e um olhando para o outro e começou a ver coisas que realmente não gostava. E tem pacientes que me relatam isso. Patrícia, eu olho para a cara dele, eu já tenho vontade de comer. Eu olho para a cara dele, eu já quero sair para comprar algum chocolate. Então, essas relações, esse conflito que nós estamos passando, que muitas pessoas estão passando, essas dificuldades, isso também reflete no comportamento alimentar? Paty, demais. Você tocou num ponto super importante. Inclusive, eu vou montar um curso sobre comunicação e relacionamento, porque o problema número um das relações chama-se comunicação. Então, assim, nós mulheres, nós temos um péssimo hábito de achar que os homens estão entendendo exatamente o que está acontecendo com a gente, que eles Uhum. estão, se a gente está com a cara emburrada, se a gente falou de uma maneira, bateu a porta, que ele já entendeu tudo que está acontecendo. Então, assim, é muito importante a gente falar o que a gente precisa, as necessidades. Essa comunicação de um casal dentro de casa, com os filhos, isso é fundamental, porque você falou uma coisa muito certa. A gente tinha distrações. A gente saía para trabalhar, a gente saía para encontrar com os amigos, a gente saía para ir para o cinema. E, de repente, ficou tudo dentro de um lugar só. Né? E Perfeito. tendo que conviver e tendo que administrar esse tanto de coisa que nunca aconteceu. Nunca, né? Nunca viveram de repente. Uhum. Então, Paty, o que acontece? É muito importante a gente
eu vou ensinar uma técnica de comunicação não violenta, tá? A gente tem Ótimo. uma péssima mania de apontar o dedo. Então, se eu estou infeliz com você, eu falo assim, Paty, olha só, você falou daquele jeito comigo, eu não gostei do jeito que você me falou, você gritou, você está sendo muito grossa, muito estúpida, você não está nem aí para mim. Em vez de eu apontar o dedo, quando eu estou fazendo isso, qual é o seu primeiro instinto, Paty? Defesa, né? Exatamente. Ataque, defesa e ataque. Você vai se defender primeiro, já pensando no contra-ataque, concorda comigo? Eu te Perfeito. pergunto, você escutou tudo que eu falei de você? Não, Provavelmente. Porque você eu estava já estava pensando elaborando a resposta a aqui. resposta. Então, o que Tá. acontece? Quando eu estou apontando o dedo, eu sempre brinco assim, olhe, presta atenção, tem 3 apontando de volta para você. Uhum, Isso, eu não vou ser ouvida. Eu não uhum, sou escutada. Então, o que é importante? A comunicação não violenta, a gente fala da gente. Então, o uhum. que acontece? Eu tenho que falar do que eu estou sentindo. Paty, Perfeito. toda vez que você fala assim comigo, eu me sinto assim, assim, assado. Eu Uhum, fico desse jeito, assim, assim, assim. Aí você fala assim, não, Tiziana, mas... Não, tudo bem, Paty. Eu só quero que você entenda como eu estou me sentindo. Quer dizer, uhum, não tem discussão. Eu não vou entrar numa discussão com você. Eu só quero que você saiba como que eu me sinto. uhum, Então, eu obrigo a você a parar e refletir. A segunda proposta, Paty, é você transformar as suas afirmações em pergunta. Em vez de eu falar assim, Paty, você está sendo grossa comigo. Eu falo assim, Paty, você percebeu como que você está sendo grossa comigo? Você já prestou atenção? Eu transformei a minha afirmação numa pergunta. A pergunta, Paty, ela obriga você a voltar para dentro e pensar. uhum. Você entende? Você Exato. pode até falar assim, não, Tiziana, que isso, que bobagem. Mas você vai sair, fala assim, gente, mas será que eu fui grossa com ela mesmo? Porque a pergunta, ela te coloca nesse lugar. A afirmação, ela te coloca para defender. Então, primeira coisa importante, gente, dentro de casa, aprenda a comunicar e falar de como que você está se sentindo. O que é Uhum. importante, o que você está precisando, qual é a sua necessidade. Paty, eu tenho pacientes, às vezes, que são casados há anos. Aí chega para mim assim, mas não é possível, tem 30, 40, 20 anos que eu estou casada, ele não sabe como é que eu sou até hoje? Não. A pessoa não... Eu sou obrigada a saber, porque eu sou treinada e estudei para isso. As Uhum. pessoas lá fora, elas não têm essa noção de olhar para o outro. Quem dera, seria maravilhoso. Aliás, o autoconhecimento, ele traz, inclusive, isso. Exato. No Agora, Tícia, momento que você se fala uma conhece... técnica que você pede para sentar na frente do homem, porque o homem ele pensa de forma diferente, Sim, né? Então, sim. assim, quando você fala só e ele fala aham, provavelmente ele não ouviu, não é isso? Gente, olha só, nós mulheres, nós somos multitarefas. Nós conseguimos fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso Uhum, muito tem a ver com o hormônio, pela nossa, pelo nosso poder de ser mãe. Primeiro que a gente uhum, tolera mais dor do que eles, pela dor do parto. E segundo, pelo fato de a gente cuidar de filho da casa, a gente tem essa habilidade de fazer uhum. várias coisas. Homem faz uma coisa de cada vez. Então, se ele está no computador fazendo alguma coisa, e você fala assim, amor, vai na lavanderia e busca a roupa lá para mim. Aham, ele não te ouviu. Ele fingiu, ele fez para ficar livre de você. Ele respondeu porque ele está aqui, ele está só aqui, ó, fazendo aquilo que ele tem que fazer. Então, é o seguinte, se tem algo muito importante, você fala assim, amor, olha aqui, olha para mim, por favor. Olha aqui, olha. Ele fala assim, não pode falar, não, olha para mim. Deixa ele olhar teu contato visual. E você fala assim, olha só, mais tarde você pode... E olhe lá que você corre o risco dele não fazer. Porque se ele tiver num projeto muito focado, ele não vai sair do projeto Exato. dele. Então, Perfeito. assim, isso é muito importante para as relações, sabe, Paty? E outra coisa, essa frase, guardem. Você prefere estar certa ou ser feliz? Muitas das vezes a gente cai numa discussão porque a gente quer provar o nosso ponto e quer que o outro, que a gente no grito seja ouvida e seja respeitada. Aí a gente fala assim, gente, várias coisas, deixa pra lá. Vai ser Uhum. feliz. Porque nós mulheres, a gente tem picuinha, às vezes a gente é muito...
Homem, ele é mais, você fala assim, ah, mas ele não dá importância. Não, porque homem, eles são mais relaxados em relação a essas coisas. A Eles gente processam as detalhe coisas diferentes, né? diferente. A gente Eles são consegue mais processar o gerais. ambiente todo. Eles... Eles, eles são mais gerais no sentido de interpretação. Eles não ficam, às vezes, assim, esmiuçando uma coisinha, vendo detalhe. E a gente é. Então, isso dentro de casa, gente, vai ficando insuportável. Porque você Uhum. imagina se ter DR todas as vezes, discutir todas. Então, assim, isso também é importante que eu estou falando. A comunicação é super importante. A gente tem que falar do que a gente sente. Mas, assim, vamos filtrar, né? Vamos dar uma filtrada, porque se tudo que te incomodar, você começar a falar, né? Fica chato, E né? também Então, assim, aquela coisa, Tícia, assim, ah, eu acabo comendo porque eu falo 1000 vezes a mesma coisa, ele não me escuta, ele não me ajuda. Talvez você falou 1000 vezes e ele não te ouviu nenhuma. Pode ser, sim, né? sim, Pode ser que você tenha que sim. falar para ele. E assim, uma coisa muito interessante que eu aprendi com você é essa questão do falar como eu me sinto, né? Então, Uhum. às vezes eu chego pro Renan e falo assim, para tudo, olha para mim aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou com medo, eu estou. Ele arregala o olho desse tamanho, mas não tem problema, pelo menos ele está ouvindo o que eu estou falando, né? Não tem nada a ver com você, eu estou me sentindo assim. E eu gosto de uma ideia, Tícia, que quando eu me liberto, eu permito que o outro fique livre também. Então, Com à certeza. medida que eu falo de mim, eu ensino ele a falar dele. Porque muitas vezes a gente tem que ensinar como que faz. Para que muitas vezes a questão é com ele. Só que ele Sim. não. Olha lá, o Renan tá até aí na live. Então, assim, eu tenho que ensinar. Fala comigo. O que você está pensando? O que você está sentindo? Né? Então, Isso. E essa. via WhatsApp não vale. Estão perguntando aqui, quando a falha é via WhatsApp? Pode Não, ser que em alguns momentos é importante, mas sempre não. A é. gente tem De que, vez em quando tem que escrever. Quando está tem com que muita ter. dificuldade de entendimento, aí Ou tem que até de escrever. expressão. De expressão. A gente tem que escrever. Quando está com dificuldade de expressão, a gente tem que escrever. Isso. E de Escrever ajuda entendimento muito. também, né, Tícia? Às vezes a pessoa Sim. não está entendendo direito, é melhor você Não, escrever. Paty, você falou uma coisa também super importante. O que acontece? Nós, mulheres, nós crescemos, nós fomos crescendo valorizando pelas emoções. Então, assim, quando eu chorava, ai, filhinha, vem aqui. O que aconteceu? A mulher, ela pode chorar, ela pode expressar. Homem, não. Então, o homem, ele não é muito conectado com o que ele sente. Então, quando você fala alguma coisa, quando ele está assim, você fala assim, olha, eu estou vendo que você está chateado, com raiva. É importante que a gente está no meio para eles, porque nem eles sabem o Exato. que eles estão sentindo, porque eles não foram treinados. Você está Então, o homem... sentindo isso? É raiva? É Exatamente. tristeza? É Vai ansiedade? Que ajudando. aí É ele isso vai mesmo. elaborando junto, né? É isso daí, exatamente. Porque eles, quando tinham emoção, quando pequenos, menina, lá vai jogar futebol, isso é coisa de marica, né? Uhum. As criações antigamente, o homem não podia chorar, não podia ter tristeza, porque era fraqueza. E o homem não podia ser Perfeito. fraco, Uhum. né? Então, isso é muito importante, a gente ajudar, porque às vezes nem eles sabem o que eles estão sentindo. E uma coisa que você Uhum. falou, Paty, é o seguinte, ansiedade, ela não é um sentimento. A ansiedade e angústia é sempre, na verdade, a parte externa. Por Uhum. baixo de uma ansiedade, de uma angústia, tem sempre outros sentimentos. Tristeza, decepção, Medo. O medo também. medos, medo também. Uhum. E outra coisa muito importante. As pesquisas hoje na psicologia mostram que, assim, eu não vou lembrar a porcentagem, mas, assim, grande parte dos nossos medos são fantasias infantis. Eles não são reais e a gente não questiona esses medos. Então, se eu tenho Perfeito. medo de falar em público, né? Tá, o que de pior pode acontecer? Você errar, você falar, se pedir desculpa, você não vai morrer ali dentro. Então, Uhum. assim, a gente vai criando medos e nos limitando, e nos embotando, e nos privando de Uhum. viver e Uhum. de expressar a nossa beleza como um todo, como ser humano, entende? E isso acaba nos podando,
gerando angústia. Aí o que você vai fazer? Você vai comer. Uhum. A verdade, Paty, a comida, ela entra muito para tampar buracos. Perfeito. E isso é uma coisa muito importante eu falar, que nós temos um vazio existencial. Nós temos um buraco que nada preenche. Foi uma Entende? das coisas mais importantes que eu aprendi com você há 12 anos atrás. Me fez muito sentido para mim, Tice, muito. Exatamente. Então, o que acontece com as pessoas? Elas têm um vazio e elas sentem esse vazio dói, incomoda, não é bom. Aí você tem que preencher. Ou você preenche de compras, de comida, de bebida, de droga, de sexo. Assim, normalmente, várias compulsões, elas vêm dessa necessidade de se preencher esse vazio. Só para você ver que interessante, esse vazio, ele existe porque sem esse vazio, a gente não teria movimento de crescimento. Olha, a gente seria um pachá parado, entendeu? Estou satisfeita, não preciso fazer nada, não preciso movimentar. Exatamente. Esse vazio, olha para você ver. A gente só deseja, nós somos os seres desejantes porque a gente tem esse vazio. Esse vazio gera um desejo. Só que esse desejo não é para preenchimento, é para crescer e evoluir. Sensacional. Então a gente acha que esse vazio vem um desejo que vai ser preenchido. Ele é preenchido em minutos, talvez semanas, ou às vezes quando você compra uma casa dos seus sonhos, 6 meses depois, você está pensando em outra, ou na reforma dela. Uhum. Você está pensando em outra casa, você está pensando na reforma. E o ser humano vai. Entende? Então, assim, e dinheiro nenhum vai te preencher, amor nenhum vai te preencher. Você tem que aprender que isso, as pessoas e as coisas são companheiros, são acréscimos. Você que tem que dar você. E isso é fundamental. Para não gerar... A Roberta até perguntou aqui, a Betinha perguntou se a insegurança ela pode vir antes da ansiedade ou se ela pode fazer parte desse vazio. Quando eu me sinto insegura com a vida, com tudo. Pode ser fazer parte desse vazio, mas a insegurança, a pergunta é, eu estou insegura por quê? O que eu estou pensando de mim? Está faltando o quê? Para mim, você pode até perguntar, está faltando o quê? Porque às vezes, mas é perigoso, sabe por quê, Paty? Nós entramos num nível de autoexigência tão grande que a gente tem que ser perfeito, sabe? É tão absurdo isso, que aí a insegurança toda hora ela está presente, porque aí, por exemplo, não, eu estou insegura de fazer a live, então eu não vou fazer. Não, eu estou insegura, eu não posso começar esse novo negócio. Você entende? Porque a gente quer ser perfeito. Porque você tem que atingir uma perfeição. O medo de errar é tão grande, o medo de não ser aceito, o medo da rejeição é tão grande que talvez a insegurança venha daí. Eu não vou fazer, né? Eu não sou boa o suficiente, eu prefiro não fazer. Paty, né? Você falou agora a chave da questão. Se eu puder dar uma dica para todo mundo que está nos ouvindo, beijo, Ellen, querida, beijo meus pacientes que estão aqui ouvindo também. O que acontece? Essa é a dica. 99% dos nossos problemas advém do nosso medo de não sermos aceitas, de sermos rejeitadas, de não sermos amadas, de não sermos valorizadas e reconhecidas. Perfeito. Então, se eu posso dar essa dica para vocês, essa é a dica. Então, você tem que pensar, qual que é a minha real... Então, eu posso contar um caso de como que isso acontece? Eu posso? Claro. Tem tempo para contar? Temos. Gente, olha só. Isso vem de crenças negativas que nós temos de nós mesmos. Todo o nosso comportamento é baseado em crenças. Crenças pessoais. Interpretações e percepções que nós tivemos da vida. A grande tristeza é que 90% dessas crenças são formadas de 0 a 7 anos de idade. Então, presta atenção, Paty. Vou dar um exemplo, isso não aconteceu, tá, gente? É só para ilustrar. Eu tenho 5 anos de idade, eu estou fazendo um desenho para o Dia das Mães em casa, na escola. Eu vou chegar em casa para mostrar para minha mãe.
Eu tô na Uhum. escola. Minha mãe tá em casa, acabou de brigar com meu pai. Eu não vi essa briga, mas eu cheguei e falei assim, mamãe, olha o desenho que eu fiz para você. Minha mãe está nervosa que ela brigou com meu pai. Ela fala assim, minha filha, vai pro seu quarto, depois eu converso com você. A psicologia não explica que se naquele momento, porque cada um interpreta, a criança interpreta, mas se naquele momento eu interpretei assim, minha mãe não se importa comigo, nada do que eu faço é importante para ela, não liga para mim. Eu tenho 5 anos de idade. Não tem nada a ver comigo. Minha mãe estava nervosa com as questões da vida dela, só que ela me respondeu de um jeito e eu traduzi aquilo dessa forma. Eu passo uma vida inteira acreditando que eu não sou importante para minha mãe. E desenvolvo vários comportamentos nocivos e patológicos ligados a isso. Esse tem um exemplo bem banal, tá, gente? Porque, obviamente, isso é muito mais profundo, mas só para vocês entenderem que vários dos nossos medos e nossas crenças são baseados em fantasias infantis, coisas que não foram reais. Óbvio que tem crianças que passam por coisas pesadas, difíceis. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas de interpretações infantis. Nada que seja concreto, mas interpretação. Sim, e às Entende, vezes Paty? isso acontece com uma frequência, né? Às vezes ela tenta falar com a mãe infinitas vezes e não é ouvida, e eu acabo julgando isso para os meus relacionamentos também. Exatamente. Né? E Se a aí minha vai mãe só não são importantes para minha mãe e para os outros, então, E aí, né? gente, outra coisa. No meus cursos, nas minhas palestras, quem já assistiu e dentro do consultório sabe, a primeira coisa que eu falo, gente, tira pai e mãe da cruz. Não vamos, nós não estamos aqui crucificando pai e mãe. Eles deram o melhor, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Perfeito. São as nossas interpretações, que aí é cada um, eu não sei porquê, a psicologia não explica, né? O porquê disso, que eu traduzi que eu não sou importante para minha mãe. Não é que eu não seja. Gente, a não ser que a mãe seja psicopata, esquizofrênica, ou tenha algum problema real, patológico, Uhum, toda mãe ama o seu filho. Toda uhum, mãe quer proteger, ela não está fazendo por mal, só que ela acha que ela está fazendo o melhor. E em vários momentos, aquele melhor não é o melhor. uhum, E aí a gente tem que passar uma vida tentando tratar e curar isso e não sermos vítimas da nossa criação, entende, Paty? A gente uhum. não pode ser E isso vítima. tem muito a ver também, Tícia, a gente associando com o corpo, essa necessidade de eu estar perfeita em tudo. Porque se eu não estiver perfeita em tudo, pode ser que eu não seja aceita, que eu não serei Uhum. amada. Então, É eu isso aí. preciso estar com o corpo assim, eu preciso ser uma pessoa. Aí, quando eu desconto na comida, eu me sinto o pior ser do mundo, né? Porque eu Exatamente. acho que eu estou fazendo algo muito errado que ninguém faz. E olha, eu tô aqui para Uhum. contar para vocês, 90% utilizam a comida, ou mais, utilizam comida como uma forma de escape, de descontrole. Episódios. Isso pode se Uhum. tornar crônico ou não, mas episódios acontecem, porque é um prazer imediato, né? Então, Tice, a pessoa ela tem que entender, a gente trazendo crenças, trazendo comportamento alimentar, trazendo as emoções, Uhum. isso eu só Uhum. consigo com autoconhecimento. Só. Só. Eu não E consigo sendo trabalhar vítima. esses pilares sem me Não. conhecer. E outra coisa, Paty, a pessoa, quando ela é vítima, ela se coloca como vítima da própria história, a vítima não tem poder de mudança. A vítima, ela não tem poder de transformação. Enquanto nós somos vítimas da nossa história, Uhum. a gente não muda. Porque você tem que ser autora da sua história. Tá, Perfeito. eu não estou falando que é fácil, por isso que o meu trabalho está aí, por isso que o seu trabalho está aí, a gente precisa de ajuda, eu tenho psicóloga, então a gente sozinho não consegue. Entende? Perfeito. Mesmo tendo o conhecimento todo teórico, eu preciso de ajuda. Em vários momentos eu tenho que ter alguém que me ouça, alguém que eu possa trocar isso. Então isso é muito importante. Sendo vítima da sua história, você não vai mudar. Você tem que assumir a rédea da sua vida e Uhum. querer mudar. Agora, uma coisa que todo mundo me pergunta, sabe, Paty? Tem muita gente que é muito pessimista, muito negativista, dizendo como é que eu mudo isso, como é que eu saio desse lugar. Então, só para vocês entenderem, gente, a mente, por natureza, ela é negativa. Olha que interessante. Ser positivo, você tem que lutar para ser positivo, porque naturalmente nós somos pessimistas. Por quê? Isso vem dos nossos ancestrais, desde a época da caverna.
Porque se eles fossem positivos, eles seriam comidos pelo leão. Então, eles tinham que ser... Que imaginar o pior em tudo, né? O pior o tempo inteiro. Para eles salvar. Isso é sobreviver, isso é instinto de sobrevivência. Olha para você ver que interessante. Então, esse negativismo é instinto de sobrevivência. Entretanto, nós somos negativos, mas não tem nenhum leão ali na rua, não. Não tem, entendeu? Nenhum um dinossauro que vai nos comer. E você entende? Então, a gente começou a levar isso para a nossa realidade que não é necessário. Aí a gente acaba atrapalhando a nossa evolução, a gente acaba não transcendendo e evoluindo o nosso processo porque a gente fica com medo, porque a gente está agarrado nessa... Não, a gente vai ser atacado a qualquer minuto. Eu posso, alguma coisa vai acontecer comigo. Entende? Então é muito importante as pessoas entenderem que ser positivo é um trabalho. Mas essa negatividade também, ela tem a ver com a crença, e foi muito importante que uma das formas da gente trabalhar as emoções, uma das formas da gente trabalhar as crenças, seria eu questionar as minhas crenças. Seria, além, eu identifiquei, nomeei, olha, eu tô ansiosa, eu percebo que eu tô com medo. Eu tô com medo do quê? Eu tô com medo dessa pandemia, eu tô com medo de ser mandada embora, eu tô com medo de ser largada pelo meu marido, eu tô com medo de... Eu tô colocando, nomeando. Entendi que tá tudo bem eu sentir isso, né? Porque isso também faz parte. Agora, peraí, que verdade que tem nisso? É fundamental. Fundamental. Né? Você questionar os seus sentimentos, questionar suas emoções, suas crenças, porque às vezes a gente entra numa loucura, a gente não questiona mais nada. Exatamente. É fundamental. Um beijo, Marcinho, um beijo, Ana Paula, Frade querida, um beijo para vocês. É fundamental a gente parar e pensar a veracidade das nossas crenças. Né? Então, assim, de novo eu falo, sair do piloto automático. Tive uma sensação, um pensamento mesmo, assim, gente, peraí, de onde que está vindo? Por que eu estou sentindo isso? Isso, o que de pior? Essa frase eu adoro. O que de pior pode acontecer? Porque na hora que você analisa isso, você fala assim, gente, tá, eu posso ouvir um não. Né? É o máximo que eu posso ouvir. Ah, eu posso não ser aceito, tá, mas eu vou ser aceito em outro. Então, assim, questionar o que pior pode acontecer nos faz com que a gente nos desafie. Até a Mari colocou aí que fazer perguntas é retomar consciência. Porque às vezes a gente parece que a gente sai, a alma sai do corpo, a gente entra numa loucura, né? E quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a questionar, parece que a consciência vai voltando. Né? Assim, peraí, não, mas também não é desta forma que eu elaborei. Porque a nossa mente, ela cria o pior cenário como forma de proteção. É isso que eu te falando, exatamente. E você fala uma coisa que eu amo, que é a mente mente. Mente. O corpo não. Nunca mente. Né? Porque o corpo é a manifestação das nossas emoções, das nossas crenças. E muitas vezes, Tícia, a pessoa passa anos sem questionar a crença dela. E leva isso para os relacionamentos, e leva isso para o comportamento alimentar, e ela só reproduz. E só o autoconhecimento é capaz de fazer ela entender quais são as crenças, quais são as emoções. Sim, as pessoas comem, e é por isso que eu trabalho com nutrição comportamental e fiz especialização em psicologia, porque as pessoas comem por emoção, muito mais do que por necessidades fisiológicas. Isso é a maioria. Tá? A gente come alegria, a gente come tristeza, a gente come a celebração, a gente come frustração, a gente come dor, a gente come luto, a gente come todas as emoções, a gente está sempre comendo, mesmo pelas positivas. Sim. Né? Então, se não há... Agora, Paty, sabe o que eu fico pensando? Hoje em dia, as pessoas elas têm que buscar novas formas de prazer, entende? Então, assim, porque a comida, ela é uma fonte de prazer inegável. Então, assim, se a gente não tem outras fontes de prazer e de alegria e de comunhão com o outro, com as pessoas com quem a gente ama, a gente foca só nisso. Exato. Entende? E aí entra a questão do relacionamento, aí entra a questão de você estar bem nas suas relações, que é uma dificuldade que as pessoas têm muito. E graças a Deus a Tiziana resolveu aceitar para fazer o curso dela tão esperado. Ela vai ter um curso aí sobre comunicação.
Gente, ela gravou uma aula para o meu curso sobre energia feminina, que é um show falando sobre empoderamento feminino. E que eu espero que ela também pense em fazer um curso sobre isso. Porque é sensacional a forma que ela aborda, gente. Assim, é lindíssimo o trabalho. Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou muito fã do trabalho dela, não só do trabalho, mas da pessoa, tá? Então, assim, eu acho muito bacana você trazer isso, Tice. Então, se a gente pudesse pontuar a pessoa, para ajudar as pessoas, algumas dicas. Primeiro, identifique as emoções. Sim, você come por emoção. Tá? E a Mari colocou ali que come pelo cansaço. Comer não descansa ninguém. O que descansa alguém é dormir, é fazer outras coisas. Mas a gente tem essa crença real de que tô cansada, eu vou comer. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, inclusive, é uma lógica que a gente faz que não tem fundamento nenhum, né? Mas o que nós fazemos isso. Então, é importante você entender, sim, você tem essas emoções, sim, você vai comer por elas, você precisa identificar as emoções, pontuar, dar nomes, se possível, compartilhar com alguém, né? Se possível, pedir ajuda, de confiança. Até procura um profissional. Sim, olha, eu estou precisando de ajuda, entender que nós temos as nossas fraquezas, que todos nós somos vulneráveis, então a gente precisa buscar ajuda. Nomeei, agora eu vou questionar. Qual é a necessidade de eu permanecer com essas emoções? Será que já não é o momento de eu começar a trabalhar para que eu possa sair disso? Né, Tice? E depois se perguntar: quais os outros prazeres que a vida, ou que eu tenho entendido da vida? Porque não é só a vida que traz prazer pra gente, é a forma que a gente interpreta as coisas também, né, Tice? 100%. Isso aí é uma outra aula que eu vou fazer sobre percepção. Isso. Tudo na vida tem a ver com como a gente percebe o mundo, percebe as pessoas e traduz. Gente, para a gente estar quase terminando, sim. Eu estou com o meu canal de YouTube, que eu agora montei. Gente, sigam essa mulher, pelo amor de Deus, no canal no YouTube. Aqui, Tice, é bom falar que o seu branco, Tiziana Branco, é com dois N's. E ela tem o site tizianabranco.com, que tem tudo sobre ela. Sigam o perfil dela. Essa mulher mudou a minha vida e a de tantas outras pessoas que está aqui na live, que eu sei, né, Tice? Pois é. E eu só quero falar o seguinte: se você quiser mudar a sua vida, em relação a qualquer coisa, mude a maneira como você interpreta as pessoas e as situações. No momento que você mudar a interpretação das coisas, tudo seu muda. E parece um milagre, porque eu conto isso. Renato, também acho que não podia ter fim essa live mesmo. Ninguém acredita. Gente, depois se vocês comentam aí, se nós vamos fazer uma maratona de lives. Se a Tice topar, nós vamos fazer uma série relacionando corpo e mente, nossa, faltou falar física quântica, faltou falar como o nosso corpo manifesta. Tem que gravar, você tem que desligar para gravar, senão você não grava, hein? Pois é. Gente, então deixa eu despedir dessa mulher maravilhosa. Tice, muito obrigada pela sua participação, do fundo do meu coração. Você sabe da sua importância na minha vida, viu? Espero que vocês tenham gostado. E pode se despedir, Tice. Beijo, obrigada a todos. Vocês amam meus amigos, meus pacientes. E, Paty, muito obrigada pela oportunidade, viu? Estamos juntas, meu amor. E se precisarem, mande mensagem no individual para mim e para ela, que a gente responde com o maior prazer do mundo. Tá bom? Beijo para você, Tice. Beijo para vocês, amores. Até mais. Tchau.